Obrigado. Você é bonita assim, mesmo mora no spa. Glória a Deus. Minha menina já está casada. Quer me dar filho, netinho no ano que vem? Ai, como eu estou esperando esses netinhos. 3. Mas 6 netinhos, tá bom. 2 de cada. Que maravilha, isso é coisa de Deus. O Deus que está em minha história. O texto de Gênesis 48 tem 22 versículos. Curto demais. Ele conta o fim de uma história. Para a gente não tomar muito tempo, eu não vou ler o texto. Só vou mencionar as partes que eu considerar importantes aqui, que vão aparecer ali. Ele conta o fim de uma história. O fim da história de Jacó, a quem Deus chamou de Israel. Justamente o nome dessa nação que existe hoje, que vimos até a bandeira aqui na dança de Israel, é por causa deste homem sobre quem este capítulo fala no final de sua vida. Era a tradição das pessoas da antiguidade, que tinham muitos filhos, era natural. Jacó teve 13, 12 homens e uma menina. Era natural que o clã familiar se estabelecesse, porque os homens e as famílias precisavam se defender. Era natural que as pessoas tivessem muitos filhos e também tivessem muitos servos. Quanto mais pessoas num clã familiar, mais seguro e mais rico e mais próspero ele podia ser. Isso era extremamente comum na antiguidade. Este homem teve que ir ao Egito com toda a sua família, que na época tinham 70 pessoas, entre seus filhos, netos, noras, porque a menina não se casou. Quando se casou, teve um grande problema, e o pai do moço e a linhagem toda do moço que ia se casar com ela foram mortos. Ela ficou sem marido. Portanto, ele tinha 12 noras, netos e escravos, também comum naquela época. A escravidão da antiguidade não tem nada a ver com o que você conhece da escravidão do século 18, 17, 18. Totalmente diferente. Era escravidão, sim, mas não era a mesma coisa. Era mais branda, com um pouco mais com diferenças marcantes. Esse homem precisa, por causa da fome, descer ao Egito. E ele tem um filho lá, que ele pensava que estava morto, José, e vocês conhecem a história. José se torna, depois de 13 anos, você conhece também a história, vítima da inveja dos seus irmãos, que não compreenderam e não compreendiam o chamado e a vocação de Deus na vida de José e os planos de Deus para José. Seus irmãos foram movidos de ódio, de inveja e venderam José escravo. 13 anos se passaram, casa de Potifar, prisão,
Todos vocês conhecem, todo o Brasil conhece a história, também por conta da Record. Deu até novela. E quando as coisas encerram ou tendem ao encerramento dessa história, José manda chamar o seu pai para morar na terra do Egito, que José é o segundo vice, ele é um vice-rei. Ele é o segundo em comando e em autoridade, abaixo apenas do faraó. Portanto, ele é o vice-rei. Você conhece a história. Jacó desce, vai morar com sua família, descobre que seu filho está vivo, recupera seu filho, o seu último filho Benjamim, que nasce, e sua esposa morre por causa do nascimento do Benjamim. E agora Jacó está percebendo que sua vida está chegando ao fim. Claro, Jacó tem mais de 140, quase 140 anos de idade. Eu queria viver assim. E o único problema de Jacó é que talvez a catarata tenha impedido a visão dele. Ele não enxerga mais bem. Ele percebe que sua vida se finda, certamente Deus já o avisa que seus dias estão acabando. Então ele chama os seus filhos para abençoar, que era uma tradição, para dizer o que cada um compete, ao que cada um cabe na herança. Mas ele precisa resolver algo com José. Porque José, embora seja filho dele, não faz parte das tribos que vão nascer. Não há uma tribo de José. Porque Jacó pensava, Israel pensava que José tinha morrido. Ele precisa substituir duas tribos. Uma que não iria receber herança por conta de uma série de problemas, que era a tribo de Dan. E a outra, a tribo de José, que não existiria. Ele tem que substituir duas tribos no plano de Deus para criar uma nação com 12 estados. Cada um dos seus filhos seria responsável por gerar um estado da nova nação. A nação de Israel teria e teve durante muito tempo 12 estados. Sabe, São Paulo, Bahia, Minas, sabe? 12 estados. Cada um deles gerados de cada um dos seus filhos. Isso é fantástico. Esse era o plano de Deus. Tinha que haver 12. E ele tinha um problema a resolver. Portanto, ele chama José. E aqui chegamos, ano passando, de forma superficial, a Gênesis 48. E quando eu fiz a leitura disso no ano passado, esta era que estava em minha mente. O próximo slide tem a pergunta. É assim mesmo, né? Esse Deus que está em minha história, Ele me mostra algo ao longo dos anos. Se Ele está em minha história, a ideia que eu quero trazer aqui a você é que Ele está na vida da pessoa a vida toda, da infância à morte. E se Deus está na vida de alguém assim, Ele não está na vida de todos, é claro. Nem todos têm Deus, nem todos têm história, nem cultura
estrutura familiar. No Brasil, então, por mais que a gente diga, tem Deus, Brasil, um país católico, agora um país católico evangélico, porque a maior parte da população é cristã, católica e evangélica. Nesse caso, compomos mais de 89% da população que se declara cristã, católica e evangélica. Mesmo esta gama enorme de pessoas, a grande maioria não conhece Deus de fato. É apenas por tradição familiar, nasci nessa religião ou morrer nessa religião. Essa é a tradição, e quantas vezes eu não ouvi isso em minha própria família. Mas se Deus está na vida de alguém de fato, do nascimento à morte, isso significa que Deus está em minha história. E quando Deus está em minha história por tanto tempo assim, o que é que eu aprendo com essa presença contínua de Deus em minha vida? É lendo o texto de Gênesis 48 que eu quero tentar responder. Em primeiro lugar, Ele está presente desde o princípio. Se você ler, tomar a sua Bíblia e o seu aplicativo em Gênesis 48, do versículo 1 ao versículo 4, depois destas coisas foi dito a José: eis que teu pai está doente. E ele tomou os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e foi notificado a Jacó, dizendo: eis que teu filho José vem a ti. E Israel, que é Jacó, se esforçou e se assentou no leito. E disse Jacó a José: El Shaddai, a sua versão deve estar todo poderoso, El Shaddai. El Shaddai me apareceu em luz, era o nome da cidade, na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: eis que eu te farei frutificar, multiplicar-te-ei, pôr-te-ei por congregação de povos, por multidão, e a tua descendência depois de ti darei esta terra por possessão perpétua. Jacó está agora diante de José, se lembrando de sua história, e Jacó diz que Deus está na vida dele sempre. Ele me apareceu em luz lá naquela cidade, e ele conversou comigo, ele me fez promessas. E imagine, um homem está com 140 anos, portanto tem muitas décadas. Ele está se lembrando de algo que aconteceu há muitas décadas atrás. O Senhor me apareceu, o Senhor está na minha vida há muito tempo. Depois ele vai fazer algo, vai fazer de novo uma repetição. Deus que tem me guiado. Mas quando Deus está há tanto tempo na vida de alguém, a primeira coisa que a gente compreende é que Ele tinha esse plano, Ele estava presente desde o princípio. Isto significa que nem todas as vezes a gente consegue reconhecer a presença. Isso significa que a gente não está vendo o tempo todo, nem vendo com os olhos físicos. Isso significa que tem momentos da vida que parece que Ele não está. Quando Ele diz: o Senhor me apareceu em luz, você que conhece a história de Jacó sabe por que Deus apareceu em luz. Ele estava fugindo, com medo de seu irmão Esaú matá-lo, porque ele havia roubado a bênção que pertencia ao seu irmão mais velho, segundos, porque eles eram gêmeos.
Mas o Esaú nasceu primeiro, e o Jacozinho nasceu grudado no calcanhar do irmão. Quando a parteira pegou, disse: que é isso? Que é isso? Quando o pai Isaac vê, disse assim: Jacó. Porque eles davam nomes de acordo com as circunstâncias. Quando ele viu a mão do Jacozinho grudado, gêmeos, mas o camarada estava tentando impedir o irmãozinho de nascer, e queria passar na frente, de alguma maneira. Não era consciente, mas a mãozinha estava lá. O pai disse: Jacó. Suplantador, enganador, puxador de tapete, vai passar o rodo no irmão. Literalmente isso aconteceu. E o irmão ficou com raiva. A mãe, e toda mãe é maravilhosa, não, a mãe é uma bênção para proteger os meninos. A mãe protegeu o Jacózinho nessa época e mandou para a casa do tio, o irmão dela. Quando Esaú sabe, parte para persegui-lo, para matá-lo, não o encontra. Naquela noite, fugindo às pressas, com a mudinha de roupa, não tinha travesseiro para dormir, colocou a pedra como travesseiro. É nesse lugar que Deus lhe aparece. É disso que ele está lembrando. Ele estava em aflição, ele estava com medo de perder a própria vida, ele estava numa situação que ele mesmo provocou, errônea, equivocada, errada. E ele está dizendo: mesmo ali, Deus apareceu para mim. Quando ele diz isso, ele compreende que Deus está presente na vida dele o tempo todo, mesmo quando ele achava que Deus não estava. Segundo, o versículo 7, ele fala algo interessante. Eu vou saltar, você lê em casa o texto, é lindo esse capítulo, 22 versículos, leia em casa. O versículo 7, Jacó fala algo que na trajetória da sua vida também ocorre. Versículo 7 diz: deve encontrar o versículo 7. Quanto a mim, ao regressar de Padã, para minha tristeza, morreu Raquel, a sua esposa, a quem ele amava. Morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho a uma meia légua de Efrata. A enterrei no caminho de Efrata, que é Belém. Ele está caminhando com Deus, ele está seguindo a sua história, mas a outra coisa que a gente descobre quando a gente anda com Deus, e que Deus está presente na nossa vida o tempo todo, a vida toda, é que as perdas não podem ser evitadas no caminho. A gente perde quem a gente ama também. Eu já tenho dito aqui, vocês sabem, eu perdi o meu filho, brigadista, menino. Tivemos 3 espetaculares moças, extraordinárias. Mas quando veio o menino, a bispa não resistiu, a pressão arterial subiu. A criança faleceu no dia do parto. A eclâmpsia, a pressão sobe, o coração da criança não resiste. E o pior, ela tem que ter um parto normal com uma criança morta. Isso não é fácil. Ficou 10 dias de depressão pós-parto no hospital. Ainda bem que foi pouco tempo, nós oramos muito. Mas de vez em quando, nós estamos conversando, já fazem quase 14 anos. De vez em quando, ela fala assim: ah, Gabriel ia ter não sei quanto tempo.
As perdas no caminho não podem ser evitadas. Quantos não perderam entes queridos para enfermidades? Nem sequer estou falando da atual pandemia. A minha mãe morreu em 2019. Eu não pude enterrá-la, porque estava longe. Só pude cuidar dela de longe. As perdas não podem ser evitadas, mesmo quando a gente anda com Deus e Deus está em nossa vida a vida toda, porque a morte faz parte da nossa história. Estão entendendo? Não é porque você tem Deus que alguém de sua família ou você não vai morrer. De uma forma ou de outra, por um motivo ou por outro, todos nós partiremos um dia. Amém? Devemos estar tranquilos com isso, sem nenhum problema. A morte, eu li em certo lugar, semana retrasada, no término de um livro. Eu leio vários livros por ano. Ano passado eu li 14 livros, já separei mais 15 para esse ano. O último livro que eu li, encerrei em dezembro mesmo, havia uma frase que me chamou muita atenção, de um monge, e ele dizia assim: nem a vida, nem a morte nos impressiona. Isso significa que a gente não tem medo, nem da vida nem da morte, e a própria vida ou a própria morte não impressiona quem tem Deus. Não nos impressiona, também não nos atemoriza, porque tudo isso faz parte da nossa história. Terceiro lugar, versículo 8 até o versículo 11, ele diz que, ou melhor, o texto diz, nos leva a compreender nessa presença, essa relação de nós andarmos com Deus, Deus está conosco em toda a nossa história. Nos leva a entender que Ele revitaliza a nossa esperança e nos surpreende. Olha o que Jacó vai dizer do versículo 8 ao versículo 11: e vendo Israel aos filhos de José, perguntou: quem são? Ele não sabia, ele não conhecia os netos. Esses netos ele não conhecia. Quem são? E José respondeu ao seu pai: são meus filhos, que Elohim me deu aqui, lá no Egito. Disse-lhe: aproxima-os e os abençoarei. E os olhos de Israel estavam escurecidos pela velhice, e quase não podia ver. Assim, pois, fê-los se aproximarem, e os beijou e os abraçou. E disse Israel a José: não contava em ver teu rosto, não esperava nem te ver, porque achei que estava morto. Eu não contava ver o teu rosto. Olha que lindo. Mas eis que Elohim me tem feito ver também os teus filhos ou a tua descendência. Eu não esperava ver a tua face, e Deus me surpreendeu, renovou a minha esperança, porque eu não esperava. Consegui te ver, e me surpreendeu, consegui ver teus filhos, os meus netos, os que eu não conhecia. Deus revitaliza a nossa esperança. Quando Deus está na nossa história, Deus sempre revitaliza a nossa esperança, e Ele sempre, em toda a nossa história, vai nos surpreender com coisas boas. Jacó já havia entregue a esperança. Não tem jeito, eu não vou ver mais meu filho, já morreu. Na realidade, os irmãos enganaram os outros filhos dele, enganaram ele e trouxeram a túnica que ele tinha dado de presente, uma roupa nova, linda, que ele tinha dado de presente ao seu filho José. Haviam levado ela ensanguentada, pegaram um animal lá, jogaram o sangue lá, disseram: deram uma rasgadinha nela, uma fera do campo, um leão, um puma, um lince do deserto, qualquer outra coisa,
uma fera do campo o comeu. Ó, só achamos isso aqui ensanguentado muitos anos antes. Ele já então não esperava mais nem ver o corpo do seu filho José. Já havia determinado no seu coração, com aquela prova, com aquela evidência, seu filho já estava morto mesmo. Por isso que ele diz: eu não esperava ver o teu rosto, mas Deus me surpreendeu. Eu estou vendo os teus filhos. Não estou vendo apenas você, estou vendo também os teus filhos. Deus, Ele revitaliza a nossa esperança, meus irmãos e minhas irmãs. E Deus nos surpreende quando Ele está na nossa história. Note que no item anterior ele já havia perdido a esposa. É assim a nossa vida. Amém? É assim a nossa vida. Ela tem esses percalços, essas tragédias, essas dificuldades, mas também a esperança renovada e também as maravilhosas surpresas de Deus. Quarto, do versículo 12 ao versículo 17, tem algo que eu acho maravilhoso. Quando Deus está na nossa história o tempo todo, Ele nos faz compreender que o meu papel, o teu papel, é abençoar a próxima geração. É lindo. Versículo 12 ao versículo 17. Então José os tirou dos seus joelhos e se prostrou com seu rosto em terra. Depois tomou José a ambos, a Efraim com a destra e o pôs à esquerda de Israel, e a Manassés com a sua esquerda o pôs à direita. Cruzou, pôs à esquerda de Israel e o outro à direita, e os aproximou. Mas Israel estendeu a sua destra, sua mão direita, e pôs sobre a cabeça do menor. Israel cruzou ao contrário, a cabeça do menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho, e cruzou ao contrário. E abençoou a José dizendo: Ha Elohim. Eu estou usando o texto hebraico, diretamente do hebraico, os textos mais antigos. Ha Elohim, que Ele tem pastoreado desde que existo até este dia. Olha de novo a história que Ele está na vida toda. É assim que está o hebraico. Ha Elohim, que Ele tem pastoreado desde que existo até este dia. O anjo que me liberta de todo o mal, abençoe a estes jovens. Seja perpetuada neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e aumentem até serem uma multidão no meio da terra. Mas José, vendo que seu pai havia colocado a destra sobre a cabeça de Efraim, e lhe desagradou, não gostou, e agarrou a mão do seu pai para mudar, de cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Mas o Jacó não aceitou não. Nós vamos ver. O meu papel é abençoar a minha próxima geração. Ele quer ver ele não esperava ver os netos, não esperava ver o filho que para ele estava morto, não esperava ver os netos do filho que parecia estar morto. Agora então ele tem o seu filho e tem os seus netos diante de si. E o que Jacó faz? Abençoa. O que é interessante é que esta bênção é uma das coisas que a gente tem ainda mantido até os nossos dias, mesmo sem a gente perceber, quando a gente mantém o sobrenome mais forte da família em uma descendência. Quando a gente mantém este sobrenome, no meu caso Carvalho, que eu posso registrar, reconhecer
o sobrenome, o meu sobrenome Carvalho, a descendência de onde eu venho, até o ano 1300, em Portugal. Eu tenho toda a linhagem. Então, isso para mim, isso é importante. Por isso, o sobrenome dos meus netos, últimos, serão Carvalho. Assim como o sobrenome dos meus genros são Carvalho. Claro, não foi uma imposição, eles escolheram, eles aceitaram. Mas isso tem a ver com essa história de perpetuar esta bênção de uma família sobre a sua própria descendência, de perpetuar o nome do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, de sua história familiar. E ele abençoou seus netos dizendo: ó, neles se perpetue o meu nome, é uma descendência, e neles também seja abençoado o nome do meu pai e do meu avô, Isaac e Abraão. Porque é uma conexão de geração abençoando a próxima geração. O nosso país está mal, e está mal, não é por conta de governos. O nosso país, porque os nossos governantes também são filhos de alguém, foram filhos. Eu digo em todas as áreas, em todos os sentidos, todos os estames do poder, todas as plataformas de governos e de poder em nosso país, e a própria sociedade, ela está mal, porque em algum momento da nossa história, nós deixamos de abençoar a próxima geração. Os filhos deixaram de pedir a bênção dos pais, e os pais deixaram de abençoar os filhos. Não é outra coisa. Perdeu-se o respeito, perdeu-se a noção da bênção geracional, perdeu-se a noção do poder que dizer: eu te abençoo. Perdeu-se a noção do dizer: eu ouvir o meu pai ou a minha mãe dizer, claro, dentro de princípios bíblicos corretos, acentuados. Não tem como um pai e uma mãe dizer a um filho: você não vai servir a Deus. O filho desobedece tranquilamente, porque é mais fácil obedecer a Deus do que obedecer aos pais e errar com Deus e ir eternamente para a condenação. No caso, os pais não têm poder de destruir, ou de impedir, ou de proibir a vida espiritual dos seus filhos. Nenhum pai pode dizer a um filho: eu estou mandando, põe a mão no fogo agora e não tire enquanto eu não mandar. O filho precisa desobedecer. Um pai não pode dizer a um filho: atire nessa pessoa agora. O filho tem que desobedecer ao pai e à mãe. Estão entendendo? Estão entendendo? Agora, nas coisas da moral e da ética da vida, da experiência dos pais, os filhos precisam ouvir os conselhos dos pais. Removendo as questões de Deus, bíblicas, espirituais, os filhos precisam honrar os pais, ouvindo os conselhos e ouvindo a experiência dos seus pais. Isso se perdeu. Não se obedece mais, não honra mais os pais. É claro que a sociedade ia degringolar. É claro que o sistema ia impugnar. É claro que entraríamos no caos que nós estamos. Porque isso seria impensável um século atrás. Um século atrás, 2 séculos atrás, isso era inimaginável, o estágio que nós estamos hoje, por perda desta conexão de gerações, de uma geração abençoar a próxima geração, dos pais abençoarem os filhos. Quantos pais não fazem parte
em nada da história de vida dos seus filhos. Não tem história para contar, e os filhos não têm a presença dos pais para dizer: olha, meu pai e minha mãe estavam presentes em tal momento maravilhoso de minha vida, ou quando eu mais precisei. Eu tenho testemunhos e mais testemunhos do que estou falando. Quinto, versículo 17, quando José vê a questão das mãos trocadas, eu comecei a ler, vai nos mostrar uma coisa: que primogenitura não é sinal de liderança. Tem que explicar isso. Naquela época, aliás, a maioria sabe disso, naquela época, o primogênito herdava tudo. E em determinado momento após a lei, o primogênito herdava 2 porções a mais. A fortuna ou a herança de uma família, quando os pais morriam, era dividida por partes iguais, mas não no caso do primogênito. O primogênito recebia 2 partes, e os demais filhos um pedaço menor cada. Por quê? Porque era o primogênito responsável. Se sua mãe ficasse viva, ele era o responsável por cuidar da sua mãe. Se sua mãe ficasse viva, ele era o responsável por sustentar, trabalhar tanto sua mãe como sustentar os seus irmãos mais novos. O peso da responsabilidade do pai, não estando presente, recaía sobre o filho, homem mais velho. Isso durante séculos foi assim. Portanto, quando José vê as mãos trocadas, José não gosta, porque o primogênito precisa herdar mais. Mas Jacó tem uma revelação de Deus. Vamos ler, senão a gente não encerra, né? A partir do 17, ele não gosta, tira a mão. Versículo 18: enquanto dizia a seu pai: assim não, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão destra sobre a sua cabeça. Porém se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele chegará a ser um povo, o mais velho, né? Também será elevado, mas seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência chegará a ser uma multidão de nações. E naquele dia os abençoou. Amém? Amém? Depois a gente fala sobre a bênção. Olha que interessante. A primogenitura, eu li um livro em um determinado local também, em minhas leituras, que alguém falando sobre gestão e liderança, e essa pessoa dizia assim: nem toda empresa, nem toda pessoa que começa sendo líder termina como líder. Nem toda pessoa que inicia como pioneiro termina como pioneiro. E aí há vários exemplos no mercado, nas empresas, Kodak, Olivetti e tantas outras. Pessoas que começaram muito bem e perderam no meio do caminho, se perderam no meio do caminho, perderam suas fortunas, perderam seus negócios para outros que vieram depois. Isso é comum no mundo. Necessariamente, nem todo aquele que começa primeiro, que lidera primeiro, nem todo aquele que é primogênito, nem todo aquele que é o inovador, necessariamente, nem toda essa pessoa termina da mesma forma. Uma boa parte dos casos, alguém que vem depois, acaba se tornando líder, acaba se tornando pioneiro, acaba se tornando inovador. Às vezes o produto segundo do outro, que foi por último, acaba se tornando o melhor produto que o primeiro. Assim é na vida. Jacó compreende. Quando olha os 2 netos, ele não vê, mas ele pressente. Ele quase não via, ele certamente deveria ver vultos, por causa da visão turva. Mas no espírito dele, ele sabe
que um será maior do que o outro, e ele abençoa o que será maior. Por conveniência do destino, o que seria maior era o segundo que nasceu, não era o primogênito. José diz: não, meu pai, não, eu sei, não se preocupe. É como quem Jacó estivesse dizendo assim: não se preocupe, não, eu sei o que eu estou fazendo. Você pode não estar entendendo aqui, mas eu sei o que eu estou fazendo, cabeça certa. Porque nem sempre o primogênito, o primeiro, se torna o líder. Nem sempre o inovador termina assim. Nem sempre o que começa sendo líder termina sendo um grande líder. Na família também, a mesma coisa. Às vezes famílias que têm mais filhos, era comum, às vezes o pai e a mãe apostarem em um. Esse vai ser médico, esse vai ser advogado, esse vai ser engenheiro. Esse daí não gosta nem de estudar, o outro, aquele outro só quer saber de brincar. E às vezes o que queria saber de brincar e o que não queria estudar foi o que enriqueceu. E naquele em quem se apostava mais, acabou que não deu certo. Tomou decisões: ah, mãe, pai, não quero ser engenheiro não quero ser médico não. Você quer ser o quê? Eu quero ser pintor. Imagina o pai falando: o quê? Ah, não, eu quero construir cabana lá no meio da África. Assim, eu queria tirar foto, ficar deitado no mato, ficar tirando foto da formiguinha, do leão. O pai e a mãe falam: não é possível. Como é que você quer ser fotógrafo? Nós estamos dizendo que você queria ser médico, nós estamos juntando dinheiro, vamos pagar uma fortuna de curso para você fazer o quê? Ser fotógrafo? É uma decepção. Em alguns casos, os pais se decepcionam, não deveriam, porque os filhos estão seguindo a paixão deles. E os pais, como eu já disse aqui, alguns pais da comunidade, banquem, incentivem, invistam. Amanhã já mudou de ideia de novo, não tem problema, né? Me ama, né? Fez Senac. Tudo bem que agora está usando. Ai, misericórdia. Não adiantou nada, não queria nem estudar. Depois, um belo dia, falou assim: quero ser publicitária. Eu disse: então vamos, você vai ser publicitária, aleluia, glória a Deus, uma publicitária, tal, vamos aí procurar a faculdade. Uma semana depois: o senhor me compra um livro de genética? Eu fui e comprei um livro de genética, e um belo dia, uma semana, ela falou: olha que coisa importante isso aqui, me mostrando. Um belo dia falou assim: e se eu quiser fazer faculdade? O senhor vai me obrigar? Não. Está me entendendo? Mas você deve investir na paixão deles, mesmo que mudem. Amém? Alô, papais e mamães. Os camaradinhas e as camaradinhas mudam muito, mas invistam o tempo inteiro, apoiem o tempo inteiro, porque eles vão seguir a paixão. É melhor que eles sigam a paixão, mesmo que não virem milionários ou bilionários, ou que suas empresas, ou que seus empreendimentos não virem unicórnios no mercado. Vocês sabem o que é unicórnio, né? Empresas que valem bilhões, né? Unicórnios. Mesmo que as empresas deles não virem unicórnios, e ainda que eles ganhem apenas 3 mil reais por mês, morando num kitnetzinho no centro da cidade, mas é a paixão da vida dele, está feliz. Então você apoia, aplaude e visita o kitnetzinho. Leva sempre alguma coisinha. Está precisando de alguma coisa, menino? Ou menina? Amém? Porque a paixão deles é ser esportista de skate. Gente, skate, pelo amor de Jesus. Mas eu quero ser campeão de skate do mundo. Então vai ser campeão de skate do mundo. Eu compro skate, eu construo no quintal uma pista de skate, se for necessário. Mas
que você espera um grande impulso na vida, não é dele que vem. Meus irmãos, a comunidade batista bíblica já teve outros pastores. Nós já tivemos várias igrejas. Mas agora, na nova plantação, nós temos, se todos se formarem, se todos terminarem, nós teremos 11 pastores. Eu nunca tive isso. É um novo momento. Hoje nós temos 4. E 7, é isso, Samir? 7 em trainee, como diz o trainee ali. 7 em trainee, pastores, porque estão fazendo seminário teológico, pastores em treinamento. Quantos deles se tornarão grandes pastores nesta comunidade, que pastorearão grandes igrejas? Eu não sei, eu não posso fazer seleção, eu só posso esperar que todos se desenvolvam, e aqueles que se desenvolverem mais do que os outros, eu vou estar apoiando, e os que se desenvolverem menos, eu também estarei apoiando, porque necessariamente nem toda primogenitura é sinal de liderança. 6. 20. Versículo 20. Há uma bênção aqui no versículo 20. Naqueles dias, e naquele dia os abençoou, dizendo: em vós será abençoado Israel. Quer dizer, ele, né? A nação que vai nascer. Quando disserem: Elohim te faça como Efraim e como Manassés. E colocou Efraim diante de Manassés. Eu gosto dessa expressão. Diante de mim e de você está a bênção de Efraim e Manassés. Até mesmo nós que temos Cristo, essa bênção também é nossa. E vou te explicar por quê. Você lembra do significado de Efraim e Manassés? Deus, primeiro, Manassés, que nasceu primeiro. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que eu passei. Quando nasce Efraim, ele diz: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Manassés, Deus me fez esquecer. Deus deu em Cristo, ele não resolve o nosso passado, sim ou não? Manassés é Cristo resolvendo o nosso passado, nosso pecado, nossa história que não serve, nossos equívocos, nossos erros. Deus nos fez esquecer. Os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Aleluia. Por causa de Jesus, fomos perdoados. Não há mais o peso do passado em nossas vidas. E Efraim é o presente que catapulta o futuro. Ele diz: mas agora Ele me faz prosperar na terra que antes foi a terra da minha aflição. Eu passei nessa terra muita dificuldade, mas é nela que Ele está me fazendo prosperar. Não só meu presente está abençoado, mas meu futuro está garantido por causa desse presente que está abençoado. Aleluia. Manassés e Efraim, por causa de Cristo, por causa de Deus, porque temos Jesus em nossa vida, há essa bênção também em nossas vidas. Manassés e Efraim é para mim e para você. Aleluia. Deus te faz esquecer do passado que realmente não serve e não trará benefícios na sua vida, mas Deus te abençoará na terra da tua aflição. É no lugar onde você sofreu, é nas situações em que você realmente passa, é nas dificuldades, nos dramas da vida. É a partir dessa circunstância que vem o Efraim de Deus na sua vida. Ele te abençoa na terra da tua aflição, Ele te faz prosperar. É exatamente aí. É por isso que a igreja não tem problema com pandemia, com epidemia, com morte, com isso ou com aquilo. Por quê? Porque a igreja sabe que Deus nos faz prosperar mesmo no meio da terra de aflição. Aleluia. Isso não é porque nós somos melhores do que ninguém, é porque nós cremos no Deus que faz assim, e no Deus que está na nossa história. Aleluia. E porque cremos em Deus assim, Ele age assim nas nossas vidas. Por último,
versículo 21 e versículo 22. E disse Israel a José: eis que estou para morrer, mas Elohim estará convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais, e eu te entrego uma melhor parte que a teus irmãos, a qual tomei da mão do amorreu com a minha lança e com o meu arco. No final, eu devo deixar a herança aos meus. Outra coisa que a humanidade esqueceu: os pais não têm deixado herança para os filhos. Mas é papel dos pais deixar herança para os filhos e para os netos. O provérbio diz que o homem de Deus justo deixa herança até para os filhos dos seus filhos, os seus netos. Ah, não, eu estou construindo para viver bem, não vou dar para filho nenhum não. Sabe essa história? Meu filho não vai ter nada não, meu neto também não. Eles que construam. Está pecando contra Deus. É claro que eles devem construir, é claro que eles devem ter a vida deles, é claro que você deve estimulá-los para que eles tenham o seu próprio negócio, a própria casa, isso e aquilo. Mas ainda assim, quando você deixar aqui esta existência, esta terra, você deve deixar herança aos seus filhos e aos seus netos. É seu papel, seja você homem ou mulher. Não dá para você deixar dívidas. O que é que teu pai deixou quando morreu? Dívida para pagar. Devia a Deus e ao mundo. Tenho que pagar tudo que a justiça me ordenou, senão não vai tomar meus bens. Alô? Pais não devem deixar dívidas para os seus filhos. Pais devem deixar bens, devem deixar herança. Quando Adãozinho e Edna partirem, tem herança para deixar. Quando Francisquinha partir, tem herança para deixar. Quando Eliseu partir, Iracema, tem herança para deixar. Eles podem até vender tudo, não importa, mas eu estou deixando herança, porque é meu papel, no final, deixar legado. E legado não é só uma lembrança, legado também é herança. O nosso papel como pais, além de desfrutar da nossa vida como marido e mulher, desfrutar do fruto do nosso trabalho, viver bem, vida digna, abençoada, próspera, rica, seja como for, como você queira, também é nosso papel construir uma vida sólida para os nossos filhos. Eles vão ter a sua própria vida, mas nós estaremos sendo também suporte. Mesmo nos Estados Unidos, onde os filhos com 18 anos estão desesperados para irem para a faculdade, para morar na faculdade em outro estado, ou para continuar sua vida em outro estado, e visitam seus pais no outro estado, uma vez por ano, 2 vezes por ano, lá nas ações de graças, no aniversário dos pais, no 4 de julho, ou qualquer outra coisa. Mesmo em um lugar como esse, onde a cultura é que o filho sai de casa após a faculdade, ele é preparado para isso. Os pais guardam dinheiro a vida toda para pagar a faculdade cara dos filhos e a moradia dos filhos na faculdade durante todos os anos que os filhos estiverem estudando. Portanto, são os pais que fazem isso. Amém? Amém. Quando Deus está na minha história, eu sei disso, de alguma forma Deus abençoa a minha vida, para que quando eu chegue no final, como Jacó disse: isso aqui eu lutei, essa terra que eu vou te dar aqui, essa propriedade que eu vou te dar aqui, eu conquistei ela com o meu próprio esforço, com a minha espada, entrei na guerra, fui lá, venci, e a terra é minha. Essa é uma terra boa, é um excelente lugar. Eu estou te dando o melhor lugar que eu mesmo conquistei. Ele tinha bênção, ele deu bênção para todos os seus filhos: dinheiro, riqueza, herança, ele deixou muita coisa. Para José ele deixou a melhor parte, uma terra boa. José era o quase
O último. O último era Benjamim. Veio José e depois Benjamim. O caçula era Benjamim. José era o antes do caçula. Mas de José para cima tinha mais 12, até o mais velho. Portanto, José e Efraim eram os últimos. Ele dá para José a bênção. Uma bênção especial. Estão entendendo? Ele não faz seleção. Os mais velhos, os outros recebem. Ele amava José. Ele pensou que tinha perdido José. Então ele guarda uma porção especial para esse filho que ele recupera e ainda vê os netos. José não tem tribo, Dan não tem tribo, mas Efraim e Manassés passaram a fazer parte das tribos de Israel. Efraim e Manassés substituíram os dois que faltariam, os filhos de José. No final eu preciso deixar herança para os meus, porque Deus está na minha história. Compreenderam? Eu precisava falar isso para vocês hoje. Eu precisava falar isso para vocês. Essa coisa de que Deus está na minha vida por tanto tempo, por toda a minha história. Eu preciso compreender que algumas coisas precisam ser reais, entendimentos reais. Vamos tomar ceia nessa noite para a gente encerrar? 9h30. Uau! Só vai demorar mais uns 10 minutinhos. Ok? Amém? Amém? Se você que nos assiste, o Senhor te abençoe, abençoe tua vida, tua casa, tua família, tua semana. Que Ele te dê paz e que você compreenda. Retorne a essa mensagem para que você compreenda o Deus que está na tua história. Se Ele de fato está na tua história, você tem uma relação com Deus por ter encontrado a Cristo em sua vida. Você precisa compreender outras coisas ao longo do tempo. Essa relação com Deus precisa desembocar em outras atitudes, como você ouviu aqui. Que o Senhor te abençoe. Uma boa semana. Fique na paz.